Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, aqui sobre o grande conflito, também com certeza irá ajudar mais pessoas a conhecerem essas verdades. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia do momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana, e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é essa rede semântica? Acabei de chegar, não entendi muito bem esse conceito, então calma meu jovem, calma minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave, e partindo desta palavra-chave, nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra revelação. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra revelação? Então, faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marque @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo, e também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você estar auxiliando as pessoas que não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar propagando e proclamando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Uma coisa importante que nós temos olhado para a palavra revelação, quando eu olho nesse contexto, e olho para o contexto do grande conflito, é que a própria Bíblia revela várias coisas relacionadas ao grande conflito e a esse embate entre Cristo e Satanás. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então peguei alguns textos que vamos falar a respeito de Satanás e os seus ataques contra Deus. Nós vamos falar um pouquinho do caráter de Deus e também vamos falar a voz do arcanjo Miguel, para você sair daqui sem dúvidas desta correlação que é apresentado tanto no livro Grande Conflito de Ellen White, da visão que ela recebeu, bem como na própria Bíblia, totalmente este embate. Então, para começar, eu quero ler para vocês dois textos para falarmos sobre o ataque de Satanás contra Deus. O primeiro texto está lá em Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao verso 14. E aqui o texto vai dizer o seguinte, Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui nós vamos pegar um outro texto para dar uma correlação que é Ezequiel capítulo 28, do verso 12 ao verso 18. E o texto diz assim, Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos foram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do teu comércio se encheu de violência e pecou. E por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e o lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam.
Então aqui, nesses dois textos, nós temos uma correlação da forma, dessa ideia. Isaías traz como surgiu que ele queria ser mais alto, Satanás queria ser mais alto, queria ser maior, ele queria ser o criador no lugar da criatura. E aqui em Ezequiel capítulo 28, na figura de Tiro, Deus representa e apresenta o que o inimigo fez. Porque olhando para Tiro não estava no Éden, Tiro não era perfeito, muito pelo contrário, ele era um pecador. Mas Satanás, quando foi criado, quando ele ainda era um anjo não caído, ele era um anjo perfeito. Então, esta relação, esse surgimento no coração de Lúcifer, de Satanás, esse desejo de querer ser maior do que Deus o fez, de um ser perfeito se tornar um ser caído e atacar e sair para o embate contra Deus e os seus anjos. Agora, em relação ao caráter de Deus, nós poderíamos ler vários textos, mas tem um texto que vai bem direto, que é Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Para mim, nessa pregação de Moisés, ele vai muito certeiro no caráter de Deus. E eu quero ler para vocês aqui. Então, Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz assim, ó: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Então aqui, quando Moisés prega para a nação de Israel, ele diz: Deus é justo, Deus é reto, nele não há infidelidade. Deus, ele é perfeito. Deus, ele sabe o que deve ser feito. Então o caráter de Deus está sendo revelado neste momento. E como eu disse, nós poderíamos pegar vários textos que apresentam conceitos parecidos e conceitos diferentes. Mas, por causa do tempo, eu vou me atentar somente a este texto. Porque esse texto, como eu disse, ele resume a fidelidade de Deus. Deus é fiel e o plano que ele tem para nós é um plano de salvação. E se ele tem um plano de salvação e ele é fiel, ele vai cumprir o plano dele. Ele vai voltar em poder e grande glória, ele vai destruir o inimigo e os salvos poderão passar a eternidade ao lado dele, se assim escolherem. Então, os salvos que escolhem passar a eternidade, esses sim passarão a eternidade ao lado do nosso Senhor, Salvador e Redentor. E agora, para nós encerrarmos, eu queria falar um pouco sobre a voz do arcanjo Miguel. Eu conversei com vocês um pouco ontem em relação a isso, então se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima sobre o arcanjo Miguel, mas eu fui bem superficial. E hoje eu quero pegar os 3 textos que vão fazer essa comparação, que o arcanjo Miguel é sim o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto é Judas 9, que vai dizer exatamente o seguinte, ó: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então aqui nós temos o arcanjo Miguel lutando contra o inimigo. Tá, mas quem tem essa ideia de arcanjo? Eu falei para vocês ontem, chefe dos anjos, ele era o príncipe dos anjos. Então, arcanjo significa isso, né? Agora vamos olhar para o que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Aqui Paulo escreve assim, ó: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui Paulo diz que é dada a voz do arcanjo. É o arcanjo que vai ressuscitar os mortos. Tá, Ismael. Beleza, tá entendendo? Então, ali em Judas, cita que o arcanjo luta contra o inimigo. Aqui Paulo está citando que o arcanjo que ressuscita, mas como você pode fazer essa relação com Cristo? Calma, vamos lá em João capítulo 5. Nós iremos ler aqui o verso 27 e o verso 28. E o texto diz assim, ó: E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acharão nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Dele quem? Do Filho do Homem, de Cristo Jesus. E aí o verso 29 vai complementar: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então perceba que aqui o próprio Cristo cita que ele vai dar a ordem para que os mortos ressuscitem.
Então, se é ele que vai dar a ordem, e Paulo cita que o arcanjo é quem dá a ordem, então, fazendo esta correlação, nós temos que Cristo, como estava no meio dos anjos, ele se fazia de anjo, Miguel, quem é como Deus, aquele que é como Deus. Miguel significa isso, aquele que é como Deus. Então, Cristo se colocava como um anjo, o arcanjo, príncipe dos anjos, aquele que é como Deus, para organizar os anjos, e no embate dele contra Satanás, ele utiliza esse nome para sair no embate contra o inimigo. Então, olhando para tudo isso, nós temos uma pequena revelação bíblica do grande conflito. Claro, nós poderíamos falar muito mais sobre o grande conflito, pegar vários outros textos, mas creio que na medida do tempo que nós temos, que esses textos auxiliam bastante a você a entender um pouco mais sobre a revelação. Então, mais uma vez, eu convido você a ler o livro Grande Conflito. Se você ainda não teve o prazer de ler esse livro, de ver o panorama da história, a visão que Deus dá a Ellen White para apresentar a história, o grande conflito, eu convido bastante que você leia. Vou deixar mais uma vez o link aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link que vai aparecer. Você pode ir lá, leia o livro, ele está de forma gratuita, forma digital, você pode baixar via PDF, você pode instalar no seu gadget, como você preferir, Kindle, no seu celular, para você ler. Não deixe de ler o livro Grande Conflito. É o panorama da história, é o panorama do embate entre o bem e o mal, na qual o mal já foi derrotado, mas só será efetivamente excluído e definido, dado o fim do grande conflito, quando Cristo voltar em poder e grande glória, porque neste momento Satanás será destruído definitivamente, e os salvos, aqueles que escolheram seguir a Cristo Jesus, passarão a eternidade com ele. E aqueles que escolheram não seguir a Cristo serão destruídos com Satanás e os seus anjos. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Obrigado, pois estamos olhando e entendendo um pouco mais sobre o grande conflito. Estamos vendo a tua revelação da forma que o Senhor apresentou este embate, apresentando o caráter do inimigo, apresentando também o teu caráter, meu Pai, e também a relação entre o arcanjo Miguel e Cristo Jesus, e nós percebemos que é exatamente a mesma pessoa. Pai, obrigado por todas essas coisas e obrigado pelo teu sacrifício na cruz, pois dessa forma nós temos a chance de escolhermos a salvação e passarmos a eternidade ao teu lado, meu Pai. Continue trabalhando em nós, nos guiando rumo a este destino eterno ao teu lado. Peço também que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o conteúdo é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e desta forma ele vai recomendar para mais pessoas e você também pode auxiliar esta forma de recomendar clicando também aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!